Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje veremos mais um atributo de Deus para que nós possamos entender bem a história da salvação. Deus que é único. No vídeo passado eu falei que nós veríamos o segundo atributo de Deus, um Deus que é pessoa. Só que, dando uma revisada, estudando um pouquinho mais, eu resolvi trocar o termo, porque mais pra frente a gente vai ver sobre a Trindade. E a Igreja Católica usa normalmente o termo pessoa para definir, para diferenciar, assim, né? Nós vamos ver bem isso, as três pessoas da Santíssima Trindade. Que nós cremos num Deus que é uno, mas em três pessoas. Então, por isso, vamos substituir o termo, para ficar também mais fácil a compreensão e não entrarmos em discussões assim que podem levar a erros, né? Então, vamos ver hoje um Deus que é único. Inevitavelmente, em algumas partes vai aparecer o termo pessoa e nós vamos discutir sobre isso. Antes de começar propriamente o assunto, gostaria de pedir que você acompanhasse também o texto que eu estou deixando na descrição do vídeo, um texto base que serve como base para aquilo que estamos falando. E o ideal seria, o que eu proponho, né? É o que eu faço também quando assisto às aulas, por exemplo, do Padre Paulo Ricardo, é ler o texto antes, fazer a minha interpretação, já ir pensando no que poderia ser falado sobre o texto. E aí, quando a gente assiste o vídeo e vê quem está falando sobre aquele tema, nós vamos vendo que nós pensamos coisas parecidas, que nós já abrimos a nossa mente para uma análise e as ideias elas vão se concretizando, se confirmando, e é muito bacana fazer isso. Então, se possível, leia o texto antes e depois assista o vídeo, ou o contrário também é válido, mas eu ainda prefiro a primeira opção. Então, dá uma pausa aí, abre o link ali na descrição e vê o texto e depois assiste o vídeo. É melhor para o aprendizado. Fica a sua escolha. Então, um Deus que é único, um Deus que é inigualável, inconfundível, um Deus que possui atributos próprios, um Deus que possui uma personalidade própria, por isso o termo pessoa. Deus possui uma personalidade própria. E mais do que isso, um modo perfeito de ser. Então, o modo que Deus age, a forma que Deus age, ela é perfeita. Ele não se confunde, não se engana, não muda o seu jeito. Deus é sempre o mesmo. Por isso que nós cremos num Deus que é único, um Deus que é pessoa de modo perfeito. Deus ele possui a capacidade de dar movimento ao seu ser, de agir, de criar, de conceder-nos a vida. Só que este movimento não é como um movimento humano. Deus ele age e se movimenta de modo perfeito. Já o homem, ele não consegue agir de modo perfeito, de modo que o agir do homem se identifica com o seu ser. O que significa isso? Que nós nascemos para ser imagem e semelhança de Deus, certo? Mas nós não conseguimos ser imagem e semelhança de Deus. Nós não conseguimos dar perfeição àquilo que nós gostaríamos de fazer. O próprio apóstolo fala, né? Que eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Então, nós não conseguimos agir de modo perfeito como Deus, porque nós erramos, nós falhamos, nós somos pecadores, nós possuímos malícia, temos a concupiscência, caímos no pecado da carne, caímos nas tentações do demônio, caímos nos erros que o mundo nos apresenta. Já Deus não. Já Deus ele age de maneira perfeita. Então, aquilo que Deus é, se identifica com a forma que ele age. Já o ser humano não consegue fazer isso. Nós somos algo na nossa essência, mas nós não conseguimos realmente passar isso na nossa atitude, no nosso modo de ser. No próximo ponto nós vamos ver sobre o ser. Deus que é o ser por excelência, o ser absoluto. E aí vai ficar muito mais claro. No vídeo passado nós vimos aquela questão de que nós não conseguimos definir o que as coisas são. Lembra da cadeira? Não conseguimos definir
o que realmente Deus é, o ser de Deus, a essência de Deus. E isso se encaixa aqui também. Por nós não agirmos conforme o nosso ser, aquilo que nós somos, fazermos o bem, sermos imagem e semelhança de Deus, nós não temos esta característica de Deus, de uma pessoa perfeita, um Deus que é único, um Deus que é indivisível, um Deus que age de modo perfeito. Tudo isso nós vamos trazer um pouquinho mais para a prática e vai ficar mais fácil daqui a pouquinho. Então, da mesma forma que Deus, nós somos únicos. Nós possuímos uma personalidade própria, uma vontade própria, pensamentos, desejos, tudo isso de modo imperfeito. Enquanto Deus, ele é único, mas de modo perfeito. Nós somos únicos porque Deus assim o quis. Ele nos concede isso como que por um privilégio. Então, o único que possui essa característica de pessoa, o ser humano é uma pessoa, é o homem. Tudo o resto não pode ser chamado de pessoa. Um animal não pode ser chamado de pessoa, objetos inanimados não podem ser chamados de pessoas. Só o homem é chamado de pessoa, porque ele é único, possui uma alma própria, possui um ser espiritual que é eterno. A partir do momento em que Deus nos cria, em que a nossa alma é concebida, nós nos tornamos seres eternos. A nossa alma nunca irá morrer, o nosso corpo irá passar, mas a nossa alma permanece. Então somos pessoa também como Deus. Só que há esta diferença, da perfeição de Deus e da imperfeição do homem. Nós somos chamados a uma perfeição. E um dia, se Deus quiser, estaremos na glória celeste e aí sim seremos perfeitos. Então, só quando o homem ele se deixa ser moldado por Deus, é que ele caminha para essa identidade. Esta identidade que faz o seu agir se identificar com o seu ser. Que faz o homem ser bom como realmente ele é chamado a ser. É interessante também que nós temos um Deus, o Deus cristão, que o seu modo de ser, ele atrai o homem. Então, o amor de Deus, a misericórdia, a justiça, a bondade, ela atrai o homem. A forma como Deus se revela a nós, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que operou milagres na história da humanidade, um Deus que vem até nós, um Deus que nos cria primeiramente, a bondade em nos criar, um Deus que nos salva, perdoa os nossos pecados, a forma como Deus nos salvou, como Deus deu a vida por nós, a forma como que Deus nos educa para sermos felizes, para sermos santos, para sermos a sua imagem e semelhança. Esta forma, ela revela o Deus que nós cremos, a unicidade de Deus, um agir de Deus que revela aquilo que ele é. O Catecismo da Igreja Católica, no número 236, ele diz assim, que a pessoa mostra-se em seu agir, e que quanto melhor conhecemos uma pessoa, tanto melhor compreendemos o seu agir. Olha que interessante isso, O agir revela quem a pessoa é. E quanto mais nós conhecemos o agir daquela pessoa, a forma como que a pessoa age, mais nós conhecemos aquilo que realmente a pessoa é. Deus, ele se identifica de forma perfeita aquilo que ele é com o seu agir. Nós não conseguimos isso. Nós fazemos o mal, coisa que nós não queremos, mas às vezes fazemos. Nós não conseguimos perdoar, nós não conseguimos amar, nós não conseguimos não ter preguiça, somos preguiçosos. Já Deus não. Aquilo que Deus é, ele age. Então aquele que reconhece a ação de Deus, reconhece o próprio Deus, porque ele age sumamente de acordo com o que ele é. Então um coração humilde, que consegue perceber a maravilha da criação, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, só o próprio fato de nos ter dado a vida. Um coração humilde, sincero, puro, que vê o amor que está presente nas relações humanas. Este coração, ele já percebe um Deus, já percebe a Deus. Porque, como eu disse, o agir de Deus revela quem ele é. Então, nas coisas da nossa vida, nós percebemos Deus. E isso é muito claro para muitas pessoas.
Até mesmo aquelas que às vezes não acreditam em Deus, mas não acreditam porque não querem acreditar, mas percebem sim o agir de Deus, que é inevitável ter um Deus. Outro ponto importante é que nós cremos num Deus que se mostra como a única possibilidade de Deus. Então não pode existir outro Deus senão o Deus cristão. Os filósofos gregos lá atrás, com Aristóteles, que dizia que havia um motor imóvel único, dele proveu tudo, ele move tudo. Um outro filósofo, que não vou me lembrar o nome agora, mas falava de um princípio eterno. E mesmo os filósofos naturalistas, que falavam de um único princípio, falavam que a água ou outros elementos da natureza, desses elementos vieram tudo. Esses filósofos, eles já queriam dizer de um ser que criou tudo, um ser único que criou tudo, porque não poderia existir vários deuses, não poderia existir vários princípios, porque senão entra em incongruência. Como que um Deus vai ter algo que um outro Deus não tem? Então isso não é. Então um Deus tem uma perfeição que o outro Deus não tem, vai entrando em incongruência, vai entrando em contradição, porque daí nós não estamos falando de um princípio eterno, nós estamos falando de vários princípios, mas necessariamente tem que haver um princípio eterno. Nós vamos ver mais um pouquinho sobre isso quando nós vermos a característica de um Deus que é eterno. Isto vai ficar mais claro. Não quero entrar no ponto agora, porque senão vou ter que explicar várias outras questões. Mas nós cremos no Deus que se mostra como a única possibilidade de Deus. Algo importante neste ponto de um Deus que é único, um Deus que é pessoa, é que o encontro com a pessoa de Deus, ele se dá de forma individual. E quando nós temos este encontro, nós reconhecemos a presença real de Deus. E é um encontro marcado pelo encantamento, pela admiração, pela beleza, pela compaixão de Deus, pela graça de Deus que age nos corações humanos, na vida do homem. Quantas vezes há conversões, né? Porque Deus verdadeiramente age na vida da pessoa. Quantas vezes a pessoa muda de vida porque aconteceu algo em que Deus mexeu os pauzinhos e a pessoa reconheceu a presença divina na vida dela. Isso mudou a família, mudou a história, mudou até mesmo a escolha que a pessoa fez de gênero. Tantas pessoas que se converteram, voltaram àquilo que Deus criou, a naturalidade do homem, da mulher. E este encontro pessoal com Deus, ele, ao ser realizado, ao ter este encontro, percebemos um Deus que, como eu já disse, um Deus que é amor, um Deus que é misericórdia, às vezes sem muita razão, sem muita filosofia, muitas vezes sem nada. Uma vez, uma pessoa, eu falando para a pessoa sobre Deus, e essa pessoa ela me disse assim, que acreditava em Deus porque Deus salvou a vida dela, e não precisava mais de nada para explicar por que ela acreditava em Deus, por que ela acreditava em Jesus. Ela falou, Jesus salvou a minha vida, isso basta. Então, a partir daí, Deus vai agindo na vida da pessoa e vai chamando ela para si. Existem certos momentos na nossa vida que, de alguma forma, a pessoa de Deus é revelada. São momentos que nos alegramos, amamos, em que presenciamos situações encantadoras, que nos levam a ter sensações boas, belas, inocentes, puras, preciosas e raras. Sensações que são intensas e breves. O que eu estou querendo dizer com isso? Estes momentos, estas sensações. No texto básico que eu coloquei aqui, tem um exemplo muito claro. Quando você vê uma criança que corre com aquele semblante radiante, puro, em direção ao seu pai, aos seus pais, não uma sensação boa, algo que às vezes diante de tanta tragédia que a gente vê no mundo, nós vemos aquela cena, aquela pureza, um pai e uma mãe que brincam com o filho, aquela alegria da família e outras situações assim que nos fazem ter um sentimento bom, um sentimento puro. Às vezes estas sensações, estas pequenas
esses pequenos momentos que são breves, mas são preciosos, são raros, são inocentes, são sensações belas, boas, às vezes nos revelam um pouquinho de quem é Deus. De quem é Deus. Porque diante de tudo que nós vivemos, diante do mundo, diante de tantas coisas ruins, nós vermos estas coisas nos anima, nos faz buscar o verdadeiro sentido da vida. O próprio fato das vezes da vida, a vida, estar quase perto de tocar a morte, perder a vida, tocar a morte. E como que de repente, como que por um milagre, a vida é restabelecida. Isso dá uma sensação, dá uma alegria que é inefável, como nós vimos, que não pode ser descrita, que na sua totalidade não pode ser entendida. Então, aquele que ama alguém de maneira pura possui uma imagem de quem é Deus, pois esta relação pura de amor, ao ser eternizada, se assemelha ao próprio Deus. Olha que importante isso. Aquele que ama alguém de maneira pura, este determinado momento, que isso às vezes é muito breve, se eternizado, pode nos revelar quem realmente é Deus. Quando entendemos a forma que Jesus falou a nós, a forma que Deus falou a nós, a simplicidade, as parábolas, o amor infinito de Deus, que sendo totalmente justo, se faz pecador por nós, porque Jesus assume os nossos pecados para morrer na cruz por nós. A forma como que Deus se deixa a nós, por exemplo, na Eucaristia, algo tão pequeno, um Deus tão grande que se faz tão pequeno por amor a nós. A forma como que Deus nos dá a vida e nos chama à liberdade, nos chama ao amor. A forma como que Deus quer que nós estabelecemos alianças com as pessoas. O namoro, o matrimônio, principalmente, os filhos. A aliança do sacerdócio com Deus, do celibato. Tudo isso já vai mostrando um pouco do nosso Deus, do Deus em que nós cremos. Então, muitas vezes a fé em Deus é concretizada quando percebemos a unicidade de Deus. Quando nós percebemos este Deus que é único, este Deus que possui um modo de agir, um modo de ser, um modo que nenhum outro Deus poderia ter. Quando nós percebemos este Deus, a nossa fé ela é concretizada. Não poderia existir outro Deus senão o que se revelou a nós.